Imagine viver em um tempo em que cada decisão espiritual moldava o destino de toda uma nação. Imagine pertencer a uma geração que caminha entre o fim de uma era marcada pelo deserto e o início de uma nova era, onde a terra prometida está ao alcance dos olhos, mas ainda não ao alcance das mãos. Seja muito bem-vindo ao canal A Bíblia em Capítulos, onde cada episódio revela em profundidade os passos da história mais extraordinária já contada. Aqui você vai ver a Bíblia ganhar vida como nunca. Antes, capítulo por capítulo, batalha por batalha, revelação por revelação. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um momento decisivo para o povo de Israel. A guerra contra os midianitas e a forma como a justiça divina atravessa gerações. O título já diz muito. A justiça de Deus não morre. Mesmo após a morte de Moisés, a aliança permanece viva e o povo é convocado a cumprir um propósito sagrado. Antes de cruzar o Jordão e tomar posse da terra prometida, a nova geração precisa executar a última ordem deixada por Moisés, a vingança contra Midian. Essa missão não é movida por vingança humana, mas pela restauração da aliança com Deus, violada quando os midianitas seduziram Israel à idolatria e à imoralidade em Baal-Peor. A voz de Moisés, embora calada pela morte, ainda ecoa como um trovão na alma do povo. E é esse eco que desperta um senso de responsabilidade coletiva. Você já parou para pensar no peso espiritual de uma última ordem? Quantas palavras de homens e mulheres de Deus continuam ecoando mesmo depois de sua partida? Com Moisés fora de cena, cabe a Josué, agora líder de Israel, provar que o legado do passado será honrado no presente. A geração que cresceu vendo a nuvem de Deus e comendo o maná do céu, agora terá que mostrar que não apenas viu milagres, mas aprendeu a obedecer. A justiça divina não se limita ao tempo ou à geração. Ela é eterna. E a missão contra os midianitas revela exatamente isso: a continuidade da aliança e o zelo de Deus por sua santidade. Mas por que Deus exige essa justiça? A resposta nos leva de volta a um momento sombrio da caminhada de Israel, quando a corrupção midianita desviou o povo do Senhor, levando-os à idolatria de Baal-Peor. O pecado não foi apenas uma falha moral, foi uma traição espiritual. Mulheres midianitas seduziram os homens de Israel não apenas com beleza, mas com doutrinas estranhas e rituais profanos. O povo que deveria ser santo se rendeu à contaminação. E Deus, que é amor, também é justiça. Aqui, aprendemos uma lição poderosa. A aliança não é apenas bênção, é responsabilidade. Será que hoje conseguimos discernir o que em nossas vidas é aliança e o que é contaminação? Até que ponto temos sido seduzidos por ideias e comportamentos que parecem inofensivos, mas ferem a santidade do nosso relacionamento com Deus? É nesse contexto que Josué confia a liderança da missão a Finéias, filho do sumo sacerdote Eleazar. Finéias não era apenas um sacerdote, mas um guerreiro zeloso pela santidade do Senhor. Ele já havia demonstrado esse zelo quando matou Zimri, um homem de Israel, e Cosbi, uma mulher midianita, em um ato de justiça que cessou a praga sobre o povo. Agora, Finéias não leva apenas espada, mas também os utensílios sagrados e as trombetas do santuário. Isso nos mostra algo profundo. Essa guerra não é política, é espiritual. O altar marcha à frente da espada. É uma missão onde cada golpe militar carrega um significado celestial. Você já pensou na força de um líder que representa tanto o altar quanto o campo de batalha? Em nossos dias, será que temos sido como Finéias, dispostos a lutar pelas verdades de Deus com a mesma intensidade com que adoramos? Ou temos separado fé de ação, espiritualidade de responsabilidade? O povo marcha para a batalha, e a vitória é impressionante. Os midianitas são completamente derrotados. Todos os homens são mortos, inclusive os 5 reis e o profeta Balaão.
O mesmo que tentou amaldiçoar Israel, mas acabou profetizando bênçãos. Esse detalhe é simbólico. Balaão representa a tentativa de manipular o sagrado por interesses humanos. Sua morte sela uma verdade. Ninguém que desafia a justiça de Deus prevalece por muito tempo. Mas após a vitória, o coração do povo é testado de novo. Os soldados trazem mulheres midianitas e despojos de guerra, e isso desagrada profundamente a Josué e Eleazar. A pergunta que fica é: como é possível vencer uma batalha santa e ainda assim cometer o mesmo erro do passado? A resposta é dura, mas necessária. Vitória sem discernimento é perigo espiritual. Quando celebramos conquistas sem vigilância, nos tornamos vulneráveis ao orgulho, à cobiça e à repetição dos mesmos pecados. Quantas vezes já vencemos algo com Deus apenas para tropeçar logo depois por falta de santidade? Esse momento expõe um princípio eterno. Não basta vencer, é preciso se manter puro. É por isso que Eleazar intervém e ordena que tudo seja purificado. Desde os utensílios de guerra até os despojos, tudo precisa passar pelo fogo. E o que não puder ser purificado com fogo, deverá ser purificado com água. A mensagem é clara: a vitória não isenta o povo da responsabilidade espiritual. Mesmo após triunfar, Israel precisa se limpar. Aqui, o roteiro se aprofunda em algo que muitos esquecem: a santidade pós-conquista. Em nossas vidas, não são poucos os momentos em que, após um grande avanço, deixamos de lado os princípios que nos levaram até ali. Mas Deus nos ensina que a verdadeira conquista é aquela que continua sendo regada pela obediência. Você já passou por uma grande vitória e, em vez de se aproximar mais de Deus, acabou se distraindo? Deixe nos comentários como você lida com suas conquistas. Você se purifica após vencer ou relaxa na vigilância? Após o choque inicial com a atitude dos soldados, a liderança espiritual de Eleazar se impõe com firmeza. Ele não apenas repreende, mas ensina. A guerra santa não é desculpa para atitudes impuras. O sacerdote ordena que tudo seja purificado conforme as instruções do Senhor. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo que passa pelo fogo deve ser purificado pelo fogo e depois lavado com a água da purificação. O que não suporta o fogo deve ser purificado apenas com a água. Esse ritual revela mais do que higiene ou procedimento religioso. Ele aponta para uma verdade espiritual poderosa. Tudo que vem do mundo precisa ser passado pelo crivo da santidade antes de ser integrado à vida do povo de Deus. Nada é aproveitado como veio. Tudo é consagrado. Essa lição é atualíssima. Em nossos dias, quantas vezes importamos práticas, valores, palavras e objetos do mundo sem antes submetê-los ao fogo do discernimento e à água da palavra? Quantas coisas estamos trazendo para dentro sem purificar? Quais áreas da nossa vida precisam passar novamente pelo fogo? Enquanto o povo lida com a purificação, uma nova instrução é dada: a divisão dos despojos de guerra. E aqui vemos algo maravilhoso: um Deus que não apenas conduz o povo à vitória, mas que também estabelece justiça na distribuição. Metade dos despojos vai para os soldados que foram à guerra, e a outra metade é destinada ao restante do povo. Mas Deus não fica de fora. Ele ordena que uma parte seja separada para Ele como oferta. Isso mostra que o Senhor deve ser honrado também com os frutos da vitória. Nenhuma conquista é inteiramente nossa. Tudo vem dele e para ele volta. Além disso, os oficiais do exército fazem algo surpreendente. Oferecem voluntariamente uma porção extra ao Senhor, em gratidão por não ter havido nenhuma baixa entre os soldados. Eles reconhecem que aquela vitória sem perdas humanas só foi possível porque o Senhor estava à frente. Isso é gratidão verdadeira. Não dar apenas o que foi pedido, mas ir além, movido pelo reconhecimento da graça. E você,
Tem sido grato a Deus apenas quando é exigido ou seu coração transborda em ofertas espontâneas? Já entregou algo a Deus que ele não pediu, mas que seu coração quis ofertar por amor? Essa guerra, aparentemente simples, se torna um marco na história espiritual de Israel. Não apenas pela vitória militar, mas porque revela que a nova geração está, de fato, pronta para obedecer. Eles ouviram, purificaram, dividiram com justiça e ofertaram com gratidão. Tudo isso sem Moisés. Pela primeira vez, o povo atua espiritualmente sem o homem que por décadas intercedeu, guiou e corrigiu. Isso mostra maturidade. Mostra que a palavra de Deus é viva, mesmo quando o mensageiro não está mais presente. O legado de Moisés não morreu com ele, porque um verdadeiro legado não é uma estátua de pedra, mas uma vida de princípios que continua ecoando através de ações. Você tem construído um legado ou apenas acumulado memórias? Se sua voz se calasse hoje, sua obediência continuaria viva na vida de quem te viu caminhar com Deus? Essa geração aprendeu não apenas com palavras, mas com o exemplo. E isso é o que transforma uma nação, líderes que deixam herança de fé e discípulos que sabem transformar essa herança em obediência prática. E o mais impressionante é como essa narrativa conecta passado, presente e futuro. O pecado de Baal-peor, cometido anos antes, é finalmente julgado. A justiça de Deus se manifesta não com ódio, mas com zelo pela aliança. Finéias, que já havia sido instrumento de juízo antes, volta a ser canal de restauração. Ele representa essa ponte entre o que aconteceu e o que virá. E é importante lembrar, Deus não se esquece das promessas, nem das transgressões. Mas sua justiça nunca é apressada. Ele dá tempo para arrependimento, para mudança, para graça. Só que quando chega o momento da ação, ele age com precisão. Não por impulso, mas por fidelidade à sua própria palavra. Essa é uma lição valiosa. O tempo de Deus é perfeito. Ele não tarda, nem se antecipa. Você já se perguntou por que algumas respostas divinas demoram? Talvez porque ele esteja trabalhando em nosso interior antes de agir no exterior. Talvez porque a justiça dele não seja apenas sobre punir o mal, mas sobre restaurar o coração. Você confia no tempo da justiça divina, mesmo quando parece lenta? A missão contra Midian se encerra com sucesso. O povo está mais forte, mais unido e espiritualmente mais atento. E a justiça de Deus, longe de ser um ato isolado, se mostra como um fio contínuo que costura a história com fidelidade. Essa vitória estabelece uma fundação para tudo o que virá a seguir. Não há mais o Egito à frente, não há mais o deserto atrás. Agora há uma geração que carrega o altar no coração e a espada nas mãos. E quando essas duas coisas caminham juntas, o céu se move. Mas o mais tocante é que essa guerra revela algo ainda mais profundo. A santidade de Deus não é negociável. Ele não se adapta à cultura, à emoção ou à estratégia humana. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E essa constância é nossa âncora. O povo agora sabe disso. Aprenderam que não podem tocar no sagrado de qualquer maneira. Aprenderam que vitórias não são desculpas para pecar. Aprenderam que a presença de Deus exige pureza. E você? O que tem aprendido com as guerras que enfrentou na vida? Elas te tornaram mais puro ou apenas mais experiente? Com a missão concluída, o povo não apenas experimenta o triunfo da obediência, mas também um senso mais profundo de identidade espiritual. A guerra contra Midian não foi apenas uma vitória estratégica, mas uma afirmação do caráter santo de Deus diante das nações. Ao derramar o sangue de Balaão, dos reis midianitas e daqueles que corromperam a aliança, Israel declarou que sua fidelidade está acima de qualquer vínculo cultural, político ou emocional. A liderança de Josué se estabelece com firmeza, mas o que verdadeiramente governa agora é a consciência de que a justiça do Senhor é viva,
ativa e inegociável. A geração do deserto se foi, mas deixou como herança o eco da obediência, e essa nova geração está aprendendo a caminhar sobre ele. Eles entenderam que não basta seguir o caminho da promessa, é preciso honrar o Deus que a fez, porque mais do que alcançar a terra, é necessário permanecer digno dela. Os ventos do deserto agora parecem carregar outra melodia. Já não são apenas os lamentos da geração que morreu pelo caminho, mas o som da decisão de um povo que finalmente entendeu que o favor de Deus não é garantido pela história passada, mas pela obediência presente. O sangue derramado em Midian não foi apenas o cumprimento de uma sentença divina, foi também o fechamento de um ciclo espiritual, uma separação clara entre o que é santo e o que é contaminado. E o que acontece após a guerra mostra algo ainda mais profundo. Deus não está apenas formando uma nação, Ele está forjando um povo que carrega sua essência. A partir desse momento, Israel não pode mais ser o mesmo, porque aquele que já viu a justiça de Deus se mover de forma tão palpável, não tem mais desculpas para brincar com o sagrado. Quando o céu intervém na terra com tanta clareza, a consciência do povo nunca mais será ingênua. A nova geração, marcada por essa vitória, entende que seu papel vai muito além de simplesmente conquistar uma terra. Eles são herdeiros de uma aliança eterna, são portadores de um chamado que exige vigilância diária. E é nesse ambiente espiritual elevado que surge algo surpreendente. Os líderes do exército se apresentam diante de Moisés e Eleazar com um relatório detalhado. Contam os números dos homens que foram à guerra e todos estão vivos. Nenhuma morte, nenhuma perda, nenhuma ausência. É impossível não ver o milagre nesse dado. Em qualquer guerra humana, mesmo a mais vitoriosa, há perdas. Mas aqui a proteção de Deus foi absoluta, e esse fato não passa despercebido. Movidos por temor e reverência, os oficiais decidem oferecer a Deus ouro, braceletes, pulseiras, anéis, brincos, tudo em oferta voluntária. Não era um mandamento, não era obrigação, era a expressão de um coração que sabe. Quando o céu te guarda por completo, você responde com gratidão abundante. Essa atitude revela um princípio que atravessa as Escrituras. A verdadeira adoração nasce da consciência de quem Deus é e do que Ele fez. Esses líderes não adoraram com palavras, mas com ação. Não cantaram louvores, ofertaram tesouros. Porque sabiam que o ouro, por mais valioso que fosse, não podia se comparar com a vida que haviam preservado. Eles entenderam que tudo o que tinham era consequência da misericórdia. E aqui somos convidados a olhar para dentro. Quantas vezes Deus nos livrou do mal, nos preservou da tragédia, nos deu livramentos invisíveis, e ainda assim, nossa resposta foi apática ou silenciosa. Quantas vezes Ele nos permitiu vencer batalhas sem perdas, mas nós voltamos para casa como se fosse normal. Esses líderes nos ensinam que a vitória completa exige uma resposta completa. Não apenas palavras, mas entrega. Não apenas reconhecimento, mas atitude. E você, tem devolvido a Deus apenas o que sobra, ou o que revela seu coração? Enquanto os despojos são entregues e consagrados, a figura de Moisés ainda paira no imaginário do povo. Mesmo ausente fisicamente, sua liderança continua moldando as decisões. É como se cada gesto da nova geração estivesse sob o olhar daquele que os guiou durante tantos anos. E isso mostra o poder de uma liderança espiritual verdadeira. Ela continua ecoando mesmo após o silêncio. Moisés não está mais conduzindo o povo com sua voz, mas a palavra que ele deixou ainda governa. Isso nos faz refletir sobre o tipo de legado que estamos construindo. Será que nossa fé tem raízes profundas o suficiente para continuar mesmo quando as vozes que nos ensinaram já se calaram? A nova geração de Israel prova que sim. Eles não apenas ouviram Moisés, eles o absorveram. Eles internalizaram os mandamentos. E agora,
Cada ação deles reflete não apenas a obediência a uma ordem, mas a lealdade a uma aliança que sobrevive ao tempo. Essa consciência coletiva se torna a nova base espiritual de Israel. A geração que antes dependia de milagres visíveis, maná do céu, nuvem durante o dia, fogo à noite, agora começa a depender da revelação interior. Eles não estão mais reagindo a sinais externos, mas a convicções internas. Isso marca um novo estágio na jornada espiritual do povo. O relacionamento com Deus está sendo amadurecido, e esse amadurecimento se prova não apenas na guerra, mas no que vem depois dela. Porque é fácil ser fervoroso no meio da batalha. Difícil é manter a reverência quando o sangue já esfriou, quando as trombetas já silenciaram, quando o campo já foi limpo. O verdadeiro teste da fé não está apenas na luta, mas na rotina. E Israel está aprendendo a viver com os olhos fixos em Deus, mesmo quando não há fumaça ou fogo visíveis. Eles estão aprendendo que a aliança não depende de espetáculo, mas de convicção. Não depende de emoção, mas de decisão. E você? Sua fé se mantém firme mesmo quando o cenário ao redor parece comum, até silencioso? Essa maturidade espiritual é um prenúncio de que algo maior está para acontecer. O povo está sendo moldado não apenas como conquistador, mas como nação sacerdotal. O altar e a espada agora coexistem com harmonia. A justiça e a misericórdia caminham lado a lado. E tudo isso mostra que a guerra contra Midian foi muito mais do que um acerto de contas com o passado. Foi uma preparação profunda para o futuro. Um povo que sabe honrar a justiça de Deus está pronto para ser canal de sua bênção na terra, porque a justiça divina não mata, ela purifica. Ela não apenas condena, ela alinha. Ela não destrói por prazer, ela corrige por amor. E quando um povo entende isso, não apenas cumpre ordens divinas, mas carrega dentro de si o próprio coração de Deus. Um coração que rejeita a contaminação, que se alegra com a obediência e que se dispõe a andar em retidão, mesmo quando ninguém está olhando. A memória da guerra contra Midian permanece como um marco inapagável na alma da nova geração. Mas mais do que uma lembrança de sangue e vitória, o que permanece vivo é a revelação de um Deus que não falha, um Deus que age com precisão, que pesa cada ação, que honra suas promessas, mesmo quando os homens que as receberam já descansam no pó. Moisés partiu, mas sua última ordem foi cumprida com fidelidade. E essa obediência não foi apenas um ato de lealdade ao passado, mas uma declaração clara de que o centro da história sempre foi Deus e não os homens. A justiça de Deus não depende de líderes carismáticos ou figuras icônicas. Ela é sustentada pela própria integridade do Senhor. Ele não esquece o que disse, ele não ignora o que viu. Ele não se contradiz, e isso para um povo que caminha rumo à promessa é uma âncora segura, porque mesmo quando tudo muda, o caráter de Deus permanece inabalável. Esse senso de eternidade é o que diferencia a justiça divina da justiça humana. A justiça dos homens é reativa, parcial, limitada, mas a justiça de Deus é santa, completa e profundamente conectada ao amor. Sim, ao amor. Porque a guerra contra Midian não foi motivada por ódio, mas por zelo. Zelo por uma aliança que foi manchada. Zelo por um povo que quase se perdeu. Zelo por um nome que precisa ser reverenciado entre as nações. O sangue derramado não foi por orgulho nacionalista, mas por restauração espiritual. Deus não manda ferir por prazer, mas quando o mal se levanta para destruir o que é sagrado, ele intervém com mão forte. Essa é uma verdade que desafia nossa geração, acostumada com um evangelho diluído, que prega um Deus bonzinho demais para agir com firmeza. Mas a Bíblia nos apresenta um Deus que é ao mesmo tempo Pai amoroso e juiz justo. Será que temos compreendido essa balança? Ou estamos tentando reduzir Deus a um reflexo de nossas emoções frágeis?
A nova geração de Israel compreendeu que andar com Deus exige mais do que entusiasmo, exige santidade. Eles aprenderam que a guerra espiritual começa no altar, se manifesta na obediência e se completa na purificação. Que não basta vencer batalhas externas se o coração estiver contaminado por dentro. Eles entenderam que fidelidade não é apenas resistir ao pecado, mas honrar a aliança com profundidade. Cada oferta trazida ao Senhor, cada gesto de gratidão, cada gota de sangue derramado em justiça, tudo apontava para algo maior, um povo que escolhe ser separado. E essa escolha não é fácil. Ela exige coragem para nadar contra a maré da cultura, disciplina para se manter puro em meio à impureza e humildade para reconhecer que, sem a presença de Deus, nenhuma conquista é verdadeira. Quantos de nós estamos dispostos a essa consagração profunda? Quantos estão realmente preparados para deixar o passado no deserto e seguir firmemente rumo à promessa sem abrir mão da santidade? É aqui que a história deixa de ser apenas bíblica e se torna pessoal, porque essa não é apenas a jornada de Israel, é a nossa também. Cada um de nós, em algum momento, se vê diante de uma Midian a ser enfrentada, talvez não com espadas, mas com decisões, com escolhas que vão revelar se realmente honramos a aliança ou apenas seguimos uma tradição. Midian hoje pode ser um relacionamento tóxico que precisa ser rompido. Pode ser um hábito escondido que contamina sua santidade. Pode ser uma voz interna que te chama para longe da presença de Deus. A guerra espiritual continua. A justiça de Deus ainda está em movimento. E você está no campo de batalha, quer perceba ou não. Por isso, a pergunta permanece. Você está disposto a ser instrumento dessa justiça? Está disposto a renunciar o que contamina, a se purificar, a ofertar, a permanecer fiel quando ninguém está olhando? O legado de Moisés só foi honrado porque alguém se levantou para cumprir. E hoje, talvez esse alguém seja você. No fim de tudo, o que essa história nos ensina é que a fidelidade a Deus nunca é em vão. A nova geração de Israel não recebeu troféus, nem aplausos, nem fama, mas receberam algo infinitamente maior, a aprovação do céu. Um povo que soube obedecer mesmo sem ver, purificar mesmo após vencer e ofertar mesmo sem ser obrigado. Esse é o tipo de gente com quem Deus constrói promessas. Porque o que sustenta uma promessa não é o talento, não é a força, não é o número de seguidores, é o coração que permanece firme. A justiça de Deus não morre porque ela é sustentada por esse tipo de povo. Homens e mulheres que entendem que a santidade não é uma opção, mas o caminho, que não temem perder privilégios terrenos, se isso for necessário para manter a presença do Eterno, que não negociam os princípios da aliança, mesmo que isso custe batalhas, que sabem que a justiça de Deus não falha, não atrasa, não se enfraquece, e que vivem para honrá-la até o fim. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.